Vamos falar um pouquinho sobre a telemedicina no setor privado, né? Na parte relacionada a convênio também. Primeira coisa que a gente precisa entender, a telemedicina ela não começou na pandemia. A gente tem essa sensação de que ela começou na pandemia, porque, na verdade, ela acelerou de forma abrupta, mas ela não começou na pandemia. Eu vou fazer um pouquinho de uma associação, um joguinho, de como que foi como eu me inseri nesse meio, né? Como que era a medicina com essa relação com a tele, né? Então, em 2019, eu era R1, entrei na residência de ortopedia do Hospital São Paulo, e na época, esses eram os celulares mais modernos que tinham, acredite se quiser. Alguns nem câmera tinham. E, obviamente, a gente não tinha também. Então, quando eu precisava tirar foto de alguma coisa para documentar, tinha que pegar o celular dos poucos residentes que tinham câmera. O máximo que a gente tinha era esse aparelho super moderno, que era o Palm Top, que é extremamente limitado de função, de memória, e que a gente achava que era o máximo naquela época. No primeiro plantão de ortopedia, eu fui com um livrinho na mão, um celular de um amigo meu e com uma figa, né, um trevo de 4 folhas, rezando para não chegar nada, porque a própria comunicação, tanto com o coordenador do plantão quanto com outros ortopedistas, eu R1 dando plantão fora, era uma coisa meio maluca, muito, muito diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente consegue ver um vídeo de uma tomografia, fazer uma filmagem de um exame físico, é super mais fácil, até mesmo para você ter um apoio. A gente vivia num mundo analógico, né? Então, eu tinha um caso que chegava, eu tinha só que saber se era cirúrgico ou não, eu não discutia com ninguém, eu internava esse paciente, eu não tinha como dar a programação para ele. No outro dia ia passar alguém, ia ver ele, ia ver o caso dele, ia programar para um outro dia, para pedir material para a empresa. Então era alguma coisa muito, muito demorada, tudo na mão, tudo manual, era bem, bem moroso. Em 2011 eu já era R3, aí a gente começou a ter o contato com o WhatsApp. Eu atrevo a dizer que o WhatsApp foi uma das ferramentas que mais transformou aí a medicina, pelo menos quando a gente fala em pronto-socorro, né? Aí sim, a gente começou a ter uma comunicação muito rápida, muito direta, com imagens, com vídeos, e mudou de forma significativa aí a nossa rotina de pronto-socorro, até mesmo de orientação. Um contato que eu tive com a teleinterconsulta, depois eu vou falar um pouquinho mais organizado, mas como eu estou falando, me inserindo um pouco na história, eu queria contar um dos primeiros contatos que eu tive com a teleinterconsulta. Naquela época, 2013, era um negócio muito novo para mim. Então, era no Hospital Alvorada, os pacientes que precisavam de uma avaliação de um neurologista, o caso era discutido pela equipe do Alvorada com os neurologistas no Hospital Paulistano. Era na mesma cidade, era uma sala lá que tinha uma câmera, uma TV grande, parecia que precisava de um monte de coisa, hoje a gente consegue fazer tudo num celular. Mas foi legal, aquilo ali foi a primeira vez que eu olhei e me despertou um negocinho. Eu falei, pô, que legal, se a gente está fazendo isso aqui com outro hospital em São Paulo, por que não outra cidade, por que não outro estado, por que não outro país? Obviamente, eu não sabia que em 2021 a gente já está tão avançado como a gente está hoje. O que a gente está vivendo, o que a gente viveu, na verdade, foi mudança de paradigma. Não existe a ortopedia que a gente fazia no começo da minha residência do que a gente faz agora, é totalmente diferente. Isso aqui é uma foto de um celular meu e apenas 3 de vários grupos que eu tenho de pronto-socorro, onde eu sei o que está acontecendo de forma dinâmica e atual em vários lugares. Isso é bom e ruim. Isso aqui realmente eu programo o caso às 4 da manhã, eu tenho coordenação de alguns hospitais, então eu programo o caso às 4 da manhã. Isso realmente traz um pouco de transtorno do ponto de vista pessoal, mas acho que é alguma coisa que a gente vai aprender a lidar aí. E mudou totalmente as condutas. Então agora chega um caso, primeiro que eu discuto com a pessoa, depois que esse paciente ele já sai, já interna com uma conduta, já tem uma programação, e até mesmo o OPME já é solicitado. Então, trouxe até um desafio logístico para próprias empresas de OPME, porque agora eu quero operar esse paciente daqui 4 horas, ou amanhã, daqui 12 horas. E antes não, eu tinha todo um tempo de pedir, era uma coisa muito mais burocrática. E é claro que isso trouxe conflitos de relação entre os médicos. Imagina agora, eu chego pro médico que está lá no pronto-socorro, que agora não, mas isso no começo, em 2013,
que ele sempre deu a conduta dele, e agora eu chegava para não, você não vai internar esse caso, ou não, você vai internar e a gente vai fazer isso. Então, uma linha muito tênue, né? Você acaba, de uma forma ou de outra, interferindo, sim, na conduta dele. Obviamente, eu não posso obrigar ele a fazer isso, mas, no final das contas, quando a gente está dando orientação, é porque tem algum sentido. E mesmo outros médicos que tinham analogias mais antigas, ele estava lá com toda a autonomia, cara, a carreira dele foi totalmente diferente, ele tinha que aprender a lidar com uma tecnologia que ele não estava acostumado e ouvir pitacos sobre a conduta dele. Então foi algo que trouxe aí uma disrupção aí, mas no final deu tudo certo. E isso trouxe dilemas éticos e legais, obviamente. O CFM se pronunciou em 2017, onde o WhatsApp foi começado a falar que não era permitido, que isso era uma quebra de sigilo do paciente, e o CFM deu um parecer autorizando, desde que fossem relações médicos e pacientes, ou médicos dentro de grupos próprios para isso. Não podia ser compartilhada essa informação, não poderia participar de grupos criados com motivos recreativos, e a gente viu foto do Neymar vazando, isso aí realmente trouxe alguns problemas, dependendo do caso. Tá? A gente precisou, em alguns grupos, tirar, tinha bastante fisioterapeuta, enfermeiros, e depois dessa liminar, a gente precisou, os grupos que eram destinados apenas à discussão de caso, a gente precisou tirar eles do grupo, conforme para seguir o parecer do CFM. Dando um passinho um pouquinho para trás, essa internet toda, ela ainda trouxe coisas diferentes na forma de aprendizado. Isso aqui é o VUMED é uma plataforma de vídeos, de cirurgias. Isso aqui, o primeiro contato que eu tive com ele foi em 2012, no meu R4. Isso aqui, para mim, revolucionou o aprendizado cirúrgico. Obviamente, você não aprende vendo vídeo, mas você tem um contato com um volume de cirurgia. Em 2013, eu fiz um fellow em Estrasburgo, onde eu fiquei um mês lá. Eu tenho certeza que naquele mês, onde você não tem como escolher a cirurgia que vai chegar, eu teria visto muito mais cirurgias no mesmo período, em uma semana, escolhendo ainda a cirurgia que eu queria ver. Então, eu não estou falando que uma coisa substitui a outra, obviamente tem a relação interpessoal, tem a experiência de você conhecer o hospital de outro serviço, de outro país, mas do ponto de vista de aproveitar as cirurgias, não tem a menor dúvida que o VUMED ele trouxe uma mudança bem diferente. Tanto que antes, quem fazia fellows fora tinha uma vantagem extrema em relação aos outros. E hoje a gente sabe que não é assim. Eu consigo muito bem aprender uma técnica de outro país sem precisar conhecer o hospital dele. Então, isso eu acho que o VUMED é uma das ferramentas que já apareceu lá atrás, muito antes da gente começar a falar exatamente em telemedicina. Isso trouxe uma velocidade de desenvolvimento de novas técnicas também maior, obviamente. Então, vocês lembram do meu primeiro plantão? Era aquele livrinho, né? E agora eu poderia ter diversos livros num Palm, num Note, num celular, num tablet. Então, realmente, isso aqui, a informação, a quantidade de informação que eu podia levar comigo para plantão, para cirurgia, era outra coisa que eu realmente era totalmente diferente daquele começo. Hoje a gente tem uma acessibilidade absurda, a gente tem acesso a revistas médicas, a sites especializados, eu tenho grupos de especialistas, de outros especialistas em trauma, onde a gente consegue discutir casos de pelve acetábulo, agora mesmo eu estava discutindo algum caso. Então, essa facilidade de você aprender e dividir opiniões, dividir conteúdo, é um negócio que não tem comparação com nenhuma outra fase, acho que da humanidade. Além disso, de livros, vídeos, como eu já falei. Isso tudo não foge do que a gente está vivendo. Hoje a gente vive a era da informação. E a medicina, com a telemedicina, ela apenas é a representação dessa era da informação. As operadoras de saúde, obviamente, não ficaram para trás. Hoje, quando a gente consegue programar uma cirurgia mais rápido, a gente consegue diminuir o tempo de internação. Então, isso otimiza recursos. Eu consigo evitar de pedir um exame, porque uma pessoa mais experiente conseguiu dar uma opinião e fechar a conduta antes. Então, a gente começou a fazer o pronto-socorro algo muito mais triador, e não um lugar que você ia lá para fazer diagnósticos como era antigamente. E eu mando esse para um ambulatório especializado, com meus especialistas específicos, para assim fazer o tratamento e a investigação final. Meu pronto-socorro virou muito mais uma triagem e tratamento de emergências.
Isso trouxe também planejamento. Um dos hospitais que eu trabalho, o Tomás junto comigo, eu sei de um caso que nem chegou no hospital que a gente vai operar, que deu entrada em um outro pronto-socorro, e esse paciente ele já está com aviso cirúrgico, material, com imagens compartilhadas com o médico que vai operar ele daqui a 8 horas, daqui a 12 horas, e ele nem está naquele hospital. Então, essa capacidade de se planejar é bem interessante. Mas vamos lá, o que é a telemedicina mesmo, né? A telemedicina, ela realmente ela teve uma resolução apenas em 2018, que é o uso da medicina com tecnologia. Então, para fins de consulta, a parte assistencial, educação, pesquisa, coleta de dados, promoção de saúde, então tem um monte de coisa. E aqui embaixo eu até coloquei algumas coisas, teleconsulta, diagnóstico, telecirurgia, que isso em 2018 eram coisas que você nem imaginava, né? Pô, telecirurgia, que absurdo, teleconsultoria, telemonitorização, e na pandemia a gente teve um crescimento, um aprendizado de usar essas ferramentas, soluções, que, no ponto de vista, foi fantástico, e a gente deu um passo que é impossível voltar atrás, apesar de que ainda não está fechado. Então, como que era em 2018? A primeira consulta ela tinha que ser presencial ou, no máximo, acompanhado de um agente de saúde. E mesmo assim, você precisava fazer em até 120 dias uma consulta presencial. Era muito limitado, a gente sempre com muito medo, a classe médica acaba tendo muito medo de mudanças, e a gente não deu um passo muito significativo. Os atendimentos precisam ser gravados, precisam ser guardados, o paciente precisa concordar, autorizar essa gravação. A gente vai falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados mais para frente. Mas com a pandemia, o CFM precisou lançar uma nova portaria onde ele autorizava um pouco mais. Então, a gente já podia fazer o primeiro atendimento de forma remota. Você já podia fazer a teleorientação, o telemonitoramento, a teleinterconsulta, que é a relação entre dois médicos, que isso já é feito há muito tempo. E aí o CRM, o CFM, ele teve que dar uma carta um pouco mais à vontade para a gente, isso até o final da pandemia, que obviamente não acabou. Mas, sinceramente, eu não vejo como voltar atrás, pelo menos não de forma significativa. Seria um retrocesso muito triste. E hoje a gente vive a internet das coisas, mais uma coisa que a gente está vivendo. Tudo está ganhando internet. Então, a internet está trazendo compartilhamento de informações, e a medicina ela não deixa de ser uma coisa que foi colocada na internet. Eu lembro que no começo da pandemia eu fui mandar uma receita para meus pais que moram em Guarulhos, eu paguei R$70 de log. Hoje, semana passada, eu mandei uma receita pelo Memed. É um negócio absurdo, que eu mandava um motoboy levar uma receita demorando, atravessando cidade e pagando R$70. O Fleury mesmo tem ferramentas de telemedicina, além de exames, então hoje eu consigo atender um paciente e fazer o retorno dele, se ele preferir, de forma remota. Eu tenho acesso ao exame dele na mesma plataforma que ele, eu consigo fazer a discussão com ele de uma forma que seja muito mais cômoda, otimizando muito mais o tempo para ele e para a gente também, sem dúvida. Para isso, algumas coisas são importantes, como a assinatura digital, ter plataformas de telemedicina. Hoje está um pouquinho mais vago, né? Você consegue usar o WhatsApp, mas não é tão bem autorizado. Quando acabar a pandemia, acredito que seja um pouquinho mais controlado. E o uso de prontuários, ele se faz necessário. Não adianta você atender apenas na gravação, você precisa documentar isso em prontuário, digital ou não, mas o digital ele tem uma vantagem quando a gente falar de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Hoje a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor. Então ela veio de uma forma totalmente justificada, né? A gente precisa proteger a privacidade e os dados de clientes, pacientes, principalmente no nosso caso, e ainda mais com a internet, que é muito fácil de você propagar essas informações. E para quem não tiver muito atento, você pode sim ser advertido ou mesmo multado, equivalente a 2% ao seu faturamento bruto total, com um limite de 50 milhões. Então é um negócio que pode atrapalhar bastante aí o caixa de algumas empresas. Então é uma coisa séria que a gente ainda não sabe como lidar exatamente, por isso que quando você usa plataformas digitais, quando você usa prontuários eletrônicos, você está meio que transferindo essa responsabilidade para pessoas que realmente estão seguindo mediante uma fiscalização mais rígida. E aí, eu fui um cara que nunca fui muito tecnológico até uns bons anos para trás.
e eu me peguei aqui pensando o que eu estou usando de telemedicina. E eu vou fazer um resumo breve, obviamente não de tudo, mas de algumas coisas que eu fiz. Ano passado eu comecei um curso de gestão EAD. Então ele tem atividades síncronas e assíncronas. Isso está me trazendo bastante coisas, retorno para a área médica, obviamente, para a minha área que eu trabalho também, além da assistência e educação, com a parte de gestão. Esse ano eu participei dando aula no Congresso de Trauma, Brasileiro de Trauma, onde simultaneamente na aula estava um colombiano, o Dr. Olarte, lá na Colômbia. Então foi uma aula para o Congresso Brasileiro de cirurgiões de 2 países diferentes em lugares diferentes. Então isso com certeza é um ganho. Obviamente, os congressos a gente vai precisar entender. Se perdeu muito o contato físico, isso não foi legal, mas também não dá para ter 18 mil congressos presenciais no ano como era antigamente. Depois teve a reunião da diretoria, e onde foi eleito pela primeira vez de forma remota a nova diretoria. E foi muito legal, porque antigamente era assim, a gente levantava, fazia uma filinha indiana, fazia o seu voto, colocava numa urna, depois eles contavam, e depois anunciava. Aqui todo mundo votou no Zoom, de repente, em poucos segundos, saiu o resultado. Foi um negócio muito mais dinâmico, muito mais fácil, muito mais acessível. Cirurgiões do Brasil inteiro aí, foi bem legal. A própria interação com outras especialidades, então, você ser convidado para um congresso de uma outra especialidade é uma coisa que fugia um pouquinho da sua rotina, porque você não tinha, você ia lá, atravessava o país para participar de uma aula. Se eu não participei de um congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, onde eu pude dar um ponto de vista ortopédico num tema que eles trabalhavam bastante de outro jeito, e foi bem legal. Foi da minha casa, pode ver que o fundo é semelhante ao que eu estou, meu cantinho da telemedicina meu aqui. A teleconsultoria, como foi falado, eu dei uma aula para uma empresa com médicos de outro país também, com médico de Minas Gerais e com médico da Colômbia. Então, sempre e com o público da América Latina inteira. Então, isso é muito legal. A Sociedade Brasileira de Trauma, ela vem fazendo agora, mensalmente, reuniões onde participam 2 convidados internacionais. Nessa oportunidade, tinha um professor americano e um professor argentino, onde você pode discutir em alto nível com médicos do Brasil inteiro e de outros países. Isso aí está sendo muito, muito bacana. A própria universidade, ela teve que entrar, né, nesse ritmo. Então, as nossas reuniões científicas do grupo de trauma são feitas de forma remota. Obviamente, se perde algumas coisas. A gente tentou voltar de forma presencial antes de piorar a pandemia novamente. Mas ela vai muito bem, e colegas que não fazem parte mais do grupo, ex-residentes, eles voltaram a participar, eles estão super felizes, porque uma das coisas, quando você sai de um grande centro, você perde isso. E eles retomaram agora essa oportunidade de discutir trauma em um nível diferente. Eles estão muito felizes. O departamento começou a fazer reuniões online também, que a gente convida cirurgiões do Brasil inteiro para discutir alguns temas. Isso, obviamente, exige uma estrutura. Então, nesse caso, na reunião clínica, agora a gente tem o Silvio, que faz toda essa parte de digital, de segurança, de transmitir para o YouTube e para o Zoom as nossas reuniões. E sexta-feira eu participei de uma atividade muito legal, mais uma coisa nova que eu não imaginei que ia participar, que eram 6 cirurgiões no Brasil, conversando com 6 cirurgiões na Colômbia, dando uma consultoria técnica para uma empresa americana sobre o implante. Então foi um negócio que é impressionante a dinâmica que você consegue fazer com essas ferramentas, né? E obviamente nem tudo é só coisa séria. Isso aqui foi um curso que a gente fez no ano passado, onde a gente conseguiu convidar o Cyril Malfrey. Cyril Malfrey é um dos ortopedistas que tem o maior número de publicações, né, por ano. É um negócio absurdo que ele publica. E ele simplesmente gostou da ideia de vir discutir pelve acetábulo tomando um vinho na casa dele e a gente na nossa. Eu acho que é uma oportunidade que não teria se a gente não tivesse tido a pandemia. Então, isso, com certeza, são coisas que vieram e podem ser propagadas, com uma medida um pouquinho, talvez, diferente, que hoje está bem pesado, qualquer hora, qualquer momento, se você quiser, você tem uma aula, ou um curso, ou uma reunião para participar, e eu acho que isso a gente ainda vai ter que aprender um pouquinho, que nossa vida pessoal meio que foi misturada com nossa tela, né? Como mensagem final, então, acho que a telemedicina veio para ficar, acho não, tenho certeza, é impossível
a gente perder esse passo importante que a gente deu. Foi uma tecnologia, foi uma mudança transformadora na rotina de todo mundo, e com muitas coisas boas, tanto para o paciente, quanto para os médicos, quanto para as instituições. A curva de aprendizado, a gente ainda não sabe exatamente quanto vai ser. Eu tenho certeza que hoje, o que eu trabalho com essa telemedicina e o que eu fazia em fevereiro do ano passado, acho que eu não consigo nem medir a diferença. Assinatura digital é uma coisa que eu recomendo para todos os médicos. Isso é um negócio que te dá armas para você participar e fazer uma medicina digital melhor. Obviamente, a gente vai ter que se ater às regulamentações. Quando acabar a pandemia, a gente vai ter que entender como que vai ser a regulamentação do CFM. Lembrar sempre da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, use essas ferramentas digitais, o armazenamento em nuvem. Essas pessoas, eles têm estrutura que permite garantir a segurança, tanto sua quanto do seu paciente. Lembrando do maior alcance que a gente tem, hoje a gente não tem limites. Eu posso participar de uma reunião com alguém do Japão agora, daqui 20 minutos, não sei. É um negócio que é fantástico. É a globalização entrando na medicina de uma forma muito mais intensa, né? E aquela pergunta que fica, a gente virou refém da tecnologia? Cara, hoje, em alguns momentos, a gente precisa dar umas fugas à tecnologia para você tentar amenizar situações em casa, ou mesmo para a gente poder dar uma reestruturada aí na cabeça. Obrigado aí, acho que essa é a apresentação aí que eu queria trazer para vocês. Estou à disposição para qualquer pergunta.